faço o recorte do plano, né? Sei. Faço diferentes visões do mesmo... Ele grava... Então. O bom do celular é isso, que ele grava quase ininterrupto, assim. Sim. Então, para esse que a gente faz aqui, é perfeito, né? E aí eu falo contigo, né? Sim. Eu vou sair assim, né? Tá, sim. Beleza. O que você ficar mais à vontade, se você quiser falar, enfim. Não, mas eu prefiro falar falar com você. É muito melhor, né? E eu sento aqui do lado até também para poder ter esse ambiente, né, de troca, assim. Melhor. Maravilha, perfeito. Tá rodando aí, vamos então... E, cara, eu quero começar, assim, falando também um pouco do teu início, assim, da tua trajetória, né? Porque eu sei que você estudou arquitetura, estudou administração, né? Sim. Você pode falar um pouco como é que você foi parar no cinema, assim, né, vindo dessa área da arquitetura também, da administração, enfim? Foi um karma, né? Quando eu era moleque, eu não sabia exatamente o que eu queria fazer e a minha mãe me colocou num teste vocacional, assim, na esperança que desse engenharia. E deu muito errado, porque nesse teste vocacional eu fiquei lá fazendo 2, 3 meses, uma dinâmica e não sei o quê, e no final da dinâmica, a mulher que estava dando lá o teste vocacional, ela falou para mim que ela me enxergava fazendo rádio, cinema e televisão. E eu não tinha nenhum repertório a respeito disso, né? Eu tinha 15, 16 anos, meu pai é engenheiro, minha mãe é arquiteta e todo o meu universo, todo o universo da minha família e tudo mais eram pessoas que trabalhavam basicamente com engenharia, advogados. E a primeira imagem que veio na minha cabeça foi uma assistência técnica de televisão e rádio que tinha na esquina da minha casa. Né? Tinha todas aquelas televisões de tubo abertas, as pessoas trocando, sei lá, um transistor. E eu tinha entendido que ela estava falando para eu trabalhar na Sempre Toshiba, sabe? Desenhando televisão, projetando rádio. E eu não entendi exatamente o que ela quis dizer na época e acabei fazendo arquitetura. Mas eu já escrevia quadrinhos e desenhava quadrinhos, eu já tocava, já me interessava por música e criava narrativas de quadrinho, eu já fotografava e eu conhecia 2 cineastas de um outro círculo social que eu frequentava, um grupo espiritual, e aí eu comecei a trabalhar com eles, comecei a estagiar com eles, comecei a fazer assistência de ilha para eles, assistência de montagem, e ali aos poucos eu fui aprendendo um pouco como fazer filmes, naquela época ainda muito focado em documentário, fiz muito vídeo institucional, vídeo social. E qual foi a importância assim, da montagem também para você? Esse entendimento da montagem, de saber, de estar trabalhando ali muito com isso, e isso te deu noção de ritmo, assim, narrativo, assim? O que você aprendeu nesse momento, assim, para o teu cinema depois? Esse primeiro diretor de quem eu fui assistente, ele falou, cara, você vai começar como assistente de ilha. E eu falei, o que tem a ver? Ele falou assim, um dia você vai descobrir. Um dia você vai descobrir. E era na época das mini DVs, né? A gente tinha que decupar as fitas mini DVs, ficar logando no Final Cut e tudo mais, numa produtora onde a gente basicamente trabalhava sem roteiro, né? A gente... Os vídeos, os documentários que a gente fazia, os vídeos sociais, os vídeos para ONGs e tudo mais, a gente saía com uma ideia na cabeça e a gente ia, enfim, abrir a câmera e ficava filmando pessoas falando, né? A construção disso como um roteiro era uma coisa da ilha, né? Era uma coisa que era depois da filmagem, a gente ia quebrando esse material, ia organizando, ia descobrindo uma estrutura narrativa por trás daquele monte de material bruto e hoje me ajuda muito. Quer dizer, também me atrapalha, né? Porque muitas vezes, às vezes eu acabo também me apoiando demais no corte, às vezes me apoiando mais na edição, em coisas que às vezes eu fico lutando para construir com o blocking, com movimentação de cena, com movimento de câmera. Enfim, mas vira e mexe no set de filmagem, eu fico montando o filme na cabeça e fico entendendo o que falta e sei lá, e é muito raro na ilha eu ficar batendo muito cabeça, falando, putz, por que eu não filmei esse plano, essa cena não tá montando. Me ajudou muito a entender a montagem
em paralelo à aprendizagem de direção. Né? Uma merda, né, com essa pauta. Eu tô achando que é mais fácil ser abduzida por um ET do que achar um cara legal. Tô há quase 25 anos transando. Tá bom também, não precisa transar, entende? Então não precisa transar, vai fazer o que na Bahia? Dança comigo? Meu Deus, eu falei pra ela, Fernanda, pelo amor de Deus, escuta o que eu tô falando, não dá pra baiano prende a gente. Dessa vez tô sentindo que é diferente. Eu devo ter alguma alergia à felicidade, não é possível. Só me meto em roubada. Onde é o primeiro? Caceta! E foi nesse mesmo período, assim, que começa a surgir a Biônica, assim, você começa conhece a Karen, a Bianca e forma esse grupo. Como é que começa a Biônica e vocês, assim? Não, a Biônica foi depois. A Biônica a gente tá comemorando 10 anos agora, né? Então a Biônica, a gente começou a contar a história da Biônica em 2012, apesar das primeiras conversas com a Bianca ter começado antes, e da Karen também, que no processo de transição dessa produtora de documentário para a vontade de fazer ficção, eu tive um período que eu montei uma locadora de câmera, né? Uhum. Porque quando eu estava começando ali com 20 e poucos, eu era muito segregado, né? Tinha o cinema e tinha o vídeo. Uhum. E eram dois mundos diferentes, né? Vídeo normalmente era um cara que tinha uma câmera numa mochila, ele montava o microfone dele, ligava a câmera, fazia a luz, fazia o foco, gravava o que precisava gravar, chegava na casa dele, tinha uma ilha, ele digitalizava, editava, fazia a cor e entregava, né? Isso normalmente era uma pessoa. E no cinema você tinha uma estrutura onde tinha um cara que, até hoje é assim, um cara que opera a câmera, outro cara que faz o foco, outro cara que carregava o chassi do negativo, outro cara que segurava o vídeo, outro cara que gritava ação, aí outro que gritava corta, né? Tinha um processo muito segmentado. E eu vim do vídeo, né, desse mundo onde, com o Sérgio e com a Tati, desse mundo onde todo mundo fazia tudo, né. E num determinado momento, por causa da digitalização das câmeras, esse mundo eles foram se unindo, né, vieram as primeiras câmeras que filmavam 24 quadros progressivo, depois outras câmeras que começavam a fazer em 4K, com bocal PL, com lente de cinema, E aí, nesse momento, eu vi uma oportunidade de falar, bom, eu vou... né, uma das coisas que eu não conseguia muito me dedicar aos meus projetos de ficção era a necessidade que eu tinha sei lá, de trabalhar todo mês, né, de ganhar uma grana todo mês. Então, eu não tinha, sei lá, tipo, 3, 4 meses para ficar escrevendo né, um roteiro, né. Naquela época também, roteiro não estava dentro do... Não existia nenhum mecanismo da Ancine que remunerasse roteiro, né? Você tinha que ter um roteiro para escrever na Ancine. Então, tipo, você tinha dinheiro para... E o dinheiro que você conseguia captar de dinheiro incentivado era a partir daquilo, né? Mas até o roteiro, você, tipo... Enfim. E aí eu montei essa locadora de câmera, né? Tentando surfar essa onda das câmeras digitais. Aí eu me dei um golpe, né? Eu falei, eu vou fazer o seguinte, eu achava que aquela ideia era brilhante na época. Eu vou comprar essas câmeras, vou comprar umas lentes, né? E vou tentar viver da locação desse equipamento. E aí eu consigo focar nos meus projetos mais autorais. Uhum. A locadora cresceu, no final a gente locou equipamentos pro Tropa de Elite 2, pro Xingu, pro Bruna Surfistinha, que foi quando eu conheci a Bianca, pro FDP, que é a série da Pródigo pra HBO, mas acabava tomando meu tempo de outro jeito, né? Antigamente eu tomava banho pensando no vídeo institucional e não conseguia fazer meu roteiro. Agora, pelo menos eu conseguia ter um dia a dia, um espaço criativo dentro de mim focado nos meus projetos, mas o dia a dia da locadora era muito puxado, né? E aí, junto com a locadora, também acabei montando uma finalizadora, que existe até hoje, que é a DOT, junto com o Chiquinho, com a Magali. Bianca era minha cliente, né? E a gente começou a falar sobre montar uma produtora juntos, e teve uma hora que isso aconteceu. A Karen não vinha do cinema, né? Ela trabalhava no mercado financeiro. Eu conheci ela por causa dos fanzines. Ela estava começando a estruturar os primeiros fanzines. Eu apresentei ela para a Bianca. A primeira vez que a Karen a gente foi fazer uma reunião lá na Cinepro, na locadora de câmera. O espaço onde a gente trabalhava
Tava tendo a pré-produção do Bruna Surfistinha, né? E tava tendo teste de visagismo da Débora Seco. E naquele momento eu apresentei a Bianca pra Karen, assim, elas se conheceram e a gente não tinha ideia do que viria pela frente. E quando a Karen foi, por razões pessoais, decidindo sair do mercado financeiro, não sabendo muito bem o que fazer, e a Bianca foi decidindo sair da Drama e eu com essa vontade também de sair da Cinepro, a gente foi se olhando e falando, será que a gente monta essa produtora, né? Apareceu uma primeira oportunidade de fazer um filme comercial, né? Que é Os Homens São de Marte, é pra lá que eu vou, que foi um filme importante na nossa história, né? Porque era difícil pra gente dialogar com os distribuidores e levantar grana, né? Mas a gente tinha ali um projeto que conseguiu chamar a atenção para eles. Então, por mais que a gente estivesse nascendo naquele momento e a produtora fosse 3 telefones celulares, né? A gente conseguiu ter um primeiro ciclo onde a gente fez um filme comercial, a gente fez uma série para HBO, que o Marcos Baldini trouxe para a gente. Aquilo deu um fôlego para 2 anos do começo da produtora que foram muito importante. Enfim, e a alocação de equipamento, ela não ia bem, né, financeiramente. Foi uma empresa... a gente teve muito problema, né, porque os editais Paulínia, Petrobras, eles começaram a ter problemas de fluxo e isso refletia a gente diretamente. E chegou uma hora que ficou financeiramente insustentável e ali aí uma hora eu tomei uma decisão de vender todo o equipamento e focar só em conteúdo. Assim, como é que vocês trabalham juntos? Eu acho isso legal também, porque eu acho que um grande acerto também da Biônica é a maneira com que vocês gerenciam os projetos, como vocês colocam os projetos para frente, assim, vocês fazem, né, vocês fizeram o Turma da Mônica, é um barato, assim, em termos de produção, vocês arrebentaram no filme, né? Acho que quando as produtoras vão crescendo, né, e às vezes elas vai crescendo uma hierarquia, e muitas vezes a distância entre o dono de uma produtora e a pessoa que abre um set de filmagem é muito grande. E, por exemplo, a gente fez agora Chico Bento, a Bianca estava lá quase todos os dias, abrindo e fechando o set de filmagem, né, negociando com a equipe quantas horas tem de desprodução dia por dia, junto com o Léo Mack, que foi produtor executivo do projeto, mas assim, a gente muito envolvido. O que também é um problema porque é difícil crescer, né? Porque você acaba, né, com esse nível de envolvimento em cada um dos projetos, você consegue ter menos projetos. Mas sei lá, a gente consegue se envolver com mais profundidade e isso reflete de alguma maneira, eu acho, na qualidade dos projetos, enfim. E também é como a gente sabe fazer também, né? Sem também um juízo de valores de que esse jeito é certo, o outro jeito é errado, né? É como a gente também entende que é o que precisa ser feito, sabe? ¿Tu amigo hablaba de vos? Esas cosas suelen pasar cuando hay algo equivocado en la relación. Então a culpa é minha? No, no dije eso. Não. No. Disso... No se trata de quién es culpable. Não? No. Se trata do quê? Y a lo mejor lo que hiciste. Eu quis que ela fosse lá ficar com outro cara. Não entendi, você é cantora ou é psicanalista? Acá somos todos un poco psicanalistas. Tô vendo. Quando você vai fazer o La Vingança, como é que você... Como é que começa esse projeto também? Sim. Na tua trajetória, né? De onde surge? Pô, o La Vingança, ele não é um projeto da Biônica, né? Ele é coproduzido pela Biônica, mas ele é um projeto da Querosene. A Justine, né, que é a produtora do La Vingança, ela se uniu ao João Queiroz para montar uma produtora, que é a Querosene. O João trabalhava em majors na Europa, né? Ele trabalhava na Warner, se eu não me engano, e ele saiu da Warner e montou uma produtora dele. E ele montou junto com a Justine, que também tem bem essa característica de estar envolvida.
E eles tinham acabado de fazer um filme na Argentina. E a gente fez uma reunião lá na Cinepro, porque eles queriam alugar câmera para um outro projeto, e a gente foi se conhecer. E eles falaram que eu tinha acabado de fazer um filme na Argentina, e eu tinha comentado que, por coincidência, um amigo meu, o Gidu Pinheiro, sei lá, uma semana antes, chegou para mim e falou, cara, tem uma ideia de um filme para fazer na Argentina. E ele contou a ideia que veio a ser depois o La Vingança. E eu mencionei essa ideia para o João nessa reunião. Ele falou, pô, que legal, tô indo para Berlim para o festival, voltando, vamos conversar, queria ver mais esse projeto. Aí quando o João saiu, eu liguei pro Gidu, falei, Gidu, cara, vamos correr e vamos tentar botar esse projeto de pé. E aí a gente se encontrou todos os dias, durante 2 semanas, e a gente escreveu uma sinopse longa, um texto de apresentação, tentou fazer algumas fotos, fez um ensaio fotográfico ali, de como seria um pouco a estética do La Vingança, montou lá um book. E quando a gente foi encontrar com eles, que na expectativa do João e da Justina era uma segunda conversa, a gente já chegou com um texto desenvolvido, que parava de pé, que dava a sensação para eles que a gente sabia o que a gente estava fazendo, e a gente não sabia, a gente não tinha ideia, mas a gente conseguiu enganar eles. A gente conseguiu construir, dar a sensação que a gente sabia o que estava fazendo ali. E mesmo depois que eles perceberam que a gente não tinha ideia do que a gente estava fazendo, eles continuaram acreditando na gente, né? Então eu sou eternamente grato ao João Queiroz e à Justine por causa desse pontapé inicial, né? Eu tinha um primeiro roteiro de longa que eu fiquei tentando anos financiar, nunca consegui. Eu escrevi junto com o Leonardo Moreira e com o Fábio Meira, e E o La Vingança foi uma coisa, porque também partia de uma demanda da Paris Filmes. A Paris estava procurando uma comédia Brasil-Argentina. E aí, enfim, foi muito sorte, né? Acho que o nome disso é sorte mesmo, da gente ter encontrado o João naquele momento, o Gidu ter comentado antes, eu ter falado para ele, né, a Paris ter provocado o João. Tinha um produtor argentino que também conseguiu ajudar muito, né, tanto levantar dinheiro na Argentina, como o filme foi inteiro filmado lá. Outra parceria que nasceu importante no La Vingança foi com o Furlan, né? Graças à minha parceria com o Furlan no La Vingança que eu acabei entrando na Quase, enfim, e o Choque de Cultura veio muito disso também. E também nasceu minha parceria com o Adba, né? Com o diretor de fotografia que fez o Bem-vindo à Violeta, fez o La Vingança, fez o Bem-vindo à Violeta e fez agora o Chico Bento. Eu acho que aquele momento era um momento onde as políticas públicas de financiamento, elas deram uma engasgada, então demorou um pouco para a gente conseguir levantar o dinheiro que a gente precisava. A gente teve muito problema com a agenda de elenco, isso jogou o projeto 2 vezes para frente, mas hoje eu entendo que foi bom ter demorado, porque deu tempo da gente escrever. A gente ficou 4 anos escrevendo o roteiro, né? Esse tempo de gaveta no roteiro, isso é muito importante, né? A gente achar que a gente vai escrever um roteiro de um longa em 6 meses, isso é muito otimismo, assim. Porque às vezes a pressa passa e o filme fica, né? E às vezes você dá play ali e fala, putz, né? E às vezes, sei lá, 10 anos depois você tá ainda se perguntando por que você não investiu mais 6 meses ali, né? E eu acho que a gente fala pouco sobre isso, né? Sobre o que é se preparar como diretor, né? O que é se preparar como realizador, né? Porque precisa mesmo de muito planejamento, muito estudo, né? Sei lá, não é uma coisa que você chega lá e... O que você acha que é fundamental, assim, para um diretor se preparar, assim? Quais são as etapas, ou como você trata essas etapas, né? Porque eu acho que cada um tem um estilo, né? Eu acho que hora de voo é fundamental. E assim, para um diretor que não faz publicidade, como é o meu caso, é chocante, assim, como a gente trabalha menos do que a equipe técnica, né? Se você só olhar o La Vingança, o Bem-vindo à Violeta e o Chico Bento, tirando o Ninguém Tá Olhando, o Choque de Cultura e as segundas unidades do Turma da Mônica 1 e 2, né? Se eu pegar eu fiquei 30 diárias, tive 30 diárias de filmagem em 2015, Nossa. 30 diárias em 2020 e 30 diárias em 2023.
né? Tirando de projetos autorais meus, né? Claro, né? Ninguém tá olhando, eu fiz 2 episódios, no Choque de Cultura fiz todas as temporadas, menos essas últimas 2 do Canal Brasil, né? Eu dirigi a 2ª unidade do Laços e Durições, vai ganhando uma musculatura ali mesmo. Mas é isso, né? Tipo, e acho que é muito importante compensar isso, cara, ensaiando muito, né? Ensaiando mesmo o seu elenco, né? Entendendo, entrando na sala de ensaio com o elenco, olhando para o olho dele, entendendo, escutando o que o elenco tem a dizer sobre aquele personagem, né? Abrindo mão das tuas convicções, muitas vezes para embarcar nas convicções do elenco, porque também no final do dia é ele que está ali na frente da câmera, então tendo a sensibilidade das suas ideias que você tem que abandonar e embarcar em ideias de outras pessoas, escolhendo as ideias que você tem que lutar, entendendo quando o ator ou a atriz estão indo por um lugar que aquilo vai ferir de alguma maneira a integridade dramática do filme, enfim, decupando muito, testando, fazendo shooting, desenhando, sei lá, enfim, eu acho que não tem muito uma fórmula, né? Para cada projeto você se prepara de uma maneira, né? Acho que a coisa mais desafiadora que eu fiz até hoje no Bem-vindo à Violeta tem uma cena de diálogo de 12 páginas. Né? E é uma cena que não tinha como desenhar ela, né? Tipo, eu não vou desenhar um storyboard de 2 pessoas conversando, né? E como é que eu sabia se essa cena ia funcionar com 12 minutos? É a minha cena favorita do filme, né? E aí, sei lá, eu dei um jeito eu estudei como me preparar ela, eu quebrei ela em 6 microcenas, pensei um blocking de câmera e um blocking de corpo para cada... um bloco de atuação para cada parte, né? Para cada beat da cena... Ensaiei, fiz 1000 vezes, enfim, sei lá. Mas eu inventei um jeito para me preparar para aquela cena, né? E é uma coisa que não tem uma fórmula pronta, né? Para cada problema você tem que inventar uma solução, né? Às vezes quando você vai pegando hora de voo, é bom que essas soluções às vezes se parecem, né? Falar, putz, isso aqui eu vou resolver daquele jeito, porque uma vez eu já tive um problema parecido e resolvi assim, e isso foi bom, isso foi ruim. E a fantasia é lo mejor que tenemos. Yo estoy en una fase en que pienso en todo, menos en mi novela. Te imaginaba diferente. Sí, Violeta es intensa. No hay nada que explique mejor quién es uno que la fantasía que uno tiene. Violeta es una chica imprevisible, violenta, todo lo que yo no soy. E aí quando eu penso no Bem-vinda, Violeta, que é outro contexto, outro tom, né, tudo diferente, assim... Qual foi a importância de você ter feito essa pesquisa de locação, né? Porque aquele espaço também narra muito da história, né? Aquele ambiente ali. Como é que foi esse processo de você encontrar aquele espaço, né? Aquilo foi sorte demais. Porque a gente estava fazendo Choque de Cultura aqui no Rio e a gente tinha um período entre o final do roteiro e o começo das filmagens de 2 semanas, assim. Eu falei, cara, quer saber? Eu já estava com essa coisa, já estava escrevendo lá, já estava adaptando o Cordilheira há um tempo, né? Já estava escrevendo, ainda não chamava Bem-vindo à Violeta. Eu estava falando, putz, cara, a gente precisa achar essa casa, E aí uma hora eu peguei e fui com a minha namorada da época, a gente foi buscar essa casa ali no Ushuaia, né? E a gente chegou lá... os produtores totalmente, tipo, contrários a isso, né? Tipo, que ansiedade, pra que tão cedo, né? A gente, sei lá, em junho de 29, a gente procurando uma casa de um filme que a gente não sabia quando a gente ia filmar. Você pode procurar isso em 2020, tranquilo, né? E aí a gente achou, né? Rodou o Ushuaia, acabou, nós achamos essa casa, começou uma conversa... da produtora com a província de Terra do Fogo. Petrel era uma pousada que pertencia à província de Terra do Fogo. E começou uma conversa e em março de 20 veio a pandemia, né? E aí a gente conseguiu, por sorte, por ansiedade, tipo, o mérito da ansiedade sempre é a ansiedade, né? Nos ajudando a que as coisas fossem feitas. Por mérito da ansiedade a gente conseguiu ter essa locação. E durante 2020 inteiro a gente ficou desenrolando e recuperando para conseguir filmar no Entre Ondas, né, em dezembro de 20.
E foi um processo muito legal, porque a gente ensaiou muito por Zoom, eu tive alguns encontros presenciais com a Débora, era meio da pandemia, né? A gente fez todo o trabalho de mesa por Zoom, separado, ela do resto do elenco. E depois a gente chegou 2 semanas antes da filmagem e tava só com o elenco sem a Débora. Ela estava em cartaz, fazendo cara a palavra, e ela chegou um dia antes da filmagem, e aí não tinha tempo para ensaiar. Assim, um dia que teve foi o dia do figurino. E aí foi isso, né? E a gente foi ali subindo o projeto, mas a gente estava também muito preparado, porque a gente ia se encontrando por Zoom, ia além do roteiro, ia conversando. Enfim, a gente... foi um outro processo de ensaio, mas foi muito profundo, foi muito interessante. Assim. Eu tento esquivar um pouco do processo de referências, né? Tipo, de ver coisas que parecem e mimetizar, né? Uma vez numa reunião com a figurinista, eu falei pra ela que eu não queria que a gente enxergasse o Bem-vindo à Violeta como um thriller, né? Porque eu acho que isso ia conduzir a gente a respostas muito óbvias. Assim como La Vingança, eu nunca quis enxergar como uma comédia. Eu enxergava o La Vingança como um western. Né? E aí vamos olhar ele como um western, vamos decupar ele como um western, porque estava no DNA, né? Tipo, dois forasteiros invadindo o território dos inimigos em busca de vingança, né? Era um ângulo de olhar o que já estava ali, né? E o Bem-vindo à Violeta é também isso, né? A história de um mestre e de uma discípula girando em torno de um sacrifício, né? Sem spoilers, né? Mas girando em torno de um sacrifício. E quando a gente foi falando para isso e vendo como isso remetia a histórias orientais de mestres e discípulos e tudo mais, a gente foi a partir disso entendendo, por exemplo, que a roupa do Holden era a roupa de um samurai, né? E hoje você olha o filme e você não percebe isso concretamente, mas todo o vestuário do Holden, da bota dele, do colete e tudo mais, tudo isso é inspirado na vestimenta samurai, assim como a roupa da Ana, da Débora, né? Ela é esvoaçante. A gente foi pegando, mas a gente partiu de uma questão do DNA do filme, sabe? E de não olhar o filme pelo gênero que ele é, né? Então, porque às vezes, tipo, como é que é um thriller ou como é que é uma comédia, vai acabar te dando respostas formais muito, sei lá, genéricas, né? Para os que não me conhecem, muito prazer. Chico Bento, a seu dispor. Opa! O caso que eu vou contar passa num dos melhores lugares do mundo, na Vila Barbinha. É aqui que tá todos meus amigos. Sai das minhas terras, seu moleque! Você quer saber se esse caos tem aventura? Ou se tem? Tem gente caindo? Tem cachorro bravo? Tem. Tem genezinho? Infelizmente tem. Tem confusão? Diversão? Claro que tem. E tem final feliz? Eu trouxe uma goiaba por si. Bom, aí vocês vão ter que assistir pra ver. E aí é legal isso que você fala do Chico Bento também, porque, por exemplo, trabalhar com criança. Nossa, foi trabalhar incrível. com atores, assim, criança é difícil, assim, né? Você exige também um outro cuidado, né? Como é que foi isso pra você agora, assim, nessa experiência, assim? Como é que você direcionava isso? É interessante saber desse lado. Nossa, foi maravilhoso trabalhar com criança. Foi maravilhoso. Eu tava com muita dúvida, né, de como eu ia ser o processo, assim, porque o roteiro do Chico Bento era um roteiro que tinha uma carpintaria de diálogos muito específica, né, e eu precisava que esse projeto fosse feito com aquelas palavras, aqueles diálogos com aquelas palavras. E o grande tabu é, tipo, cara, essas crianças vão chegar com o texto decorado, você tem certeza? Né, tipo, será que isso não vai ficar artificial? E eu nunca tinha eu nunca tinha preparado criança do zero, né? Eu tive experiências de dirigir segunda unidade do Laços e do Lições ali, né? Mas eu não preparei as crianças, né? E o Laços e Lições o Dani foi fazendo de uma forma muito intuitiva, né? Ele tampouco tinha trabalhado com criança antes, né? Tipo, ele tinha feito, óbvio, tinha elenco infantil no Bingo, mas é um filme só com criança e tudo mais. E o Dani foi inventando um jeito dele ali, que ele foi subindo as soluções de uma forma muito, muito intuitiva, né? Mas o roteiro do Chico Bento me colocava um outro desafio, que era essa piada, ela funciona com essas palavras. Se fizer com outras palavras, não vai funcionar. E no final eu tive 9 semanas de ensaio com as crianças, né? A gente ensaiava todos os dias, 9 semanas.
Meio período, né? E a gente foi fazendo um processo idêntico ao processo de adultos, onde a gente pegou, imprimiu o roteiro, deu um fichário para as crianças, a gente ficava com o fichário com a gente, né, para os pais não ensaiarem em casa, e a gente lia a cena, parava e falava, e aí crianças, o que aconteceu nessa cena? E elas iam trabalhando o entendimento delas, de tipo, não sei quem brigou com não sei quem por causa disso, em que momento? E a gente ia lendo para a segunda vez, e aí a gente ia grifando, ia colocando, ia escrevendo do lado, sei lá, Chico perde a paciência, pede pra Giserda, não sei o quê. A gente foi colocando do lado, foi fazendo um trabalho de mesa muito intuitivo ali com as crianças, e foi muito divertido. E é interessante porque os pais depois, né, os pais não participavam do processo diretamente, eles ficavam na sala de espera. E a gente 9 semanas lá e os pais perguntando, e aí, o que vocês fazem? Né? Tentando dar uma incerta para ver se as crianças comentavam. E as crianças falavam assim, nossa, a gente não faz nada, a gente só brinca. E as crianças não entendiam quanto tinha de trabalho naquilo que a gente estava fazendo. E tinha muito, né? E o Isaac, né, o protagonista do Chico, né, ele ficou muito famoso porque ele falava, você lê muito Chico Bento? Ele falava assim, não gosta de ler. E isso era... a internet morre de rir disso. Fala, que genial, ele não gosta de ler. Mas era muito interessante que nesse processo a gente falava assim, e aí, Isaac, como é que você quer começar hoje? O que você quer fazer hoje no nosso ensaio? Vocês vão ler roteiro? E ele adorava ler o roteiro, né? E a gente pegava e lia o roteiro, e ele adorava, ele grifava o roteiro inteiro. E a gente, num segundo momento, ia encenar a cena que a gente acabou de estudar, e a gente, quando estudava, ficava buscando similaridades na vida das crianças e ia fazendo improvisos, ia subindo a cena através de improvisos que não tivessem nada a ver com aquela cena, mas que tivessem que tivessem, sei lá, que tivesse chamado a atenção deles alguma coisa. E aí, com base nesses improvisos, a gente ia passando para a cena e ia ficando de uma forma muito orgânica, e a gente tinha o melhor dos dois mundos. A gente, né, tinha o texto lá decorado e tinha também uma atuação muito verdadeira, muito natural, assim, que essas crianças entregaram muito aí no Chico Bento. Mas o acaso determina muito também, nem tudo a gente prevê, né? E o acaso é importante para você no teu processo? Pô, é super importante, e acho que a gente tem que saber surfar nessa onda, né? Na Sociedade Anônima mesmo, a gente marcou uma locação, quando a gente chegou lá tinha uma feira. A cena virou na feira, assim, tipo, tava toda a equipe assim, nossa, e agora? Vamos fazer, tipo, gente, bora. Melhor coisa, vamos adaptar a cena pra feira, normal. Até uma coisa, tipo, que mistura um pouco de teatro com cinema na direção de atores. Por exemplo, agora no Chico Bento a gente teve muito... O Chico Bento contracena muito com animais, né? Uhum. E eu consigo dirigir o ator, né? O animal eu não tenho ideia do que ele vai fazer. Mas foi muito bom porque a gente foi lidando com o acaso mesmo, né? Então a gente começou a preparar o Isaac para responder a diferentes circunstâncias e falar, olha, então se fizer isso é o quê? Se fizer aquilo é o quê? Tipo, e a gente foi usando, sei lá, criando dispositivos, né, de atuação. Uma criança de 10 anos, então ela também absorve muito, né, tudo que a gente fala. Uhum. E, pô, foi fantástico, funcionou muito, né? Que a gente foi lá combinando E foi 100% acaso. No final, se for pensar, quem dirigiu a cena foi a galinha, né? Tipo, se a galinha levantava a cabeça, ele falava uma coisa. Se ela baixava, ela falava outra. Se ela virava as costas, ele já, tipo... E a gente foi meio que tentando prever tudo que a galinha podia fazer, e no final ela que comandava a cena, e ficou super interessante, porque parecia que era um diálogo ali de dois grandes amigos do Chico Bento e da Giserda, e na verdade não, né? Era só era só a gente, tipo, moldando, se adaptando ao que a gente não controla, né? Obrigado, viu, Fernando? Pô, obrigado você. Ter gostado aí. Pô, adorei. Valeu um mês de terapia. O cara canta, o cara dança, o cara vende batata e toca violão, tira onda. Mas o que eu acho é o desperdício, que é o que eu vou ter que falar aqui, em relação a você fazer remake de filme bom. Você tinha que fazer remake de filme que termina errado. Como, por exemplo, o Top Gun lá, que fica na cara que aquele garotão lá, o Tom Cruise, ele tinha que terminar com o russo lá, que ele é apaixonado o filme todo, e não com aquela mulher, que aquilo ali foi pressão da sociedade. Tipo o Kubanacan, tem uma tensão sexual imensa, Rogerinho. Rogerinho, eu queria fazer um adendo a essa fala de Renan. Pode fazer.
O que me magoou muito nesse remake é o fato de Bruce Willis não ter um bigode. Acho um profundo desrespeito com os fãs do Charles. Rogerinho, será que podia pedir pra Simone colocar uma foto do Maurício Matar com a Elba Ramalho? Tem aí, Simone? Não tem.